Então hoje a gente vai ter mais um Sorriso e Mulher em Pauta, conversando com a ginecologista e obstetra, doutora Lisandra. Muitíssimo obrigada pela sua vinda. A doutora Lisandra, ela é especialista em ginecologia e obstetrícia, com uma área de atuação na parte de videocirurgia, né, ginecológica. Isso. E é também chefe do Departamento de Saúde da Mulher do Hospital Universitário de Brasília, o HUB, e presidente da Sociedade de Ginecologia e Obstetrícia do Distrito Federal. Muito obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. Então, inicialmente, quando eu pensei sobre qual é a nossa proximidade, né, entre as duas especialidades de atendimento à mulher, existe uma rotina, que eu como mulher, né, participo disso e vejo a frequência com que a gente tem que se encontrar. E como dentista, eu também tenho essa minha relação com meus pacientes na parte de periodontia, porque a periodontia é o que trata a gengiva e o osso. Geralmente as pessoas vão fazer esse controle de placa, né? Sim. Com uma rotina de 6 em 6 meses. E isso faz com que, normalmente, eu vire uma dentista de referência, como Sim. Clínico geral, né? Uhum. Assim, quem é seu dentista? A doutora Gisele, embora seja uma especialidade. Sim. E eu vejo muito para a mulher, quando a gente pergunta para uma outra mulher, quem é seu dentista? Quem é seu médico, né? Aí quem é o seu médico? É o ginecologista. É o ginecologista, exatamente. Para as mulheres, é o ginecologista, eu falo que é o médico da mulher, né? É o clínico da mulher, e é isso mesmo. E são as duas áreas que as mulheres mais têm medo, já não tem Eu tenho medo de ir no ginecologista, colher a citologia, prevenção, e tenho medo de ir no dentista. Mas é importantíssimo que a gente faça essa prevenção, né? Exato. Eu falo que hoje as mulheres, elas vivem mais tempo e se dá uma série de causas isso. E entre elas é a prevenção. A gente tem mais dentro desse conhecimento, a gente aprende mais a prevenir doenças, a procurar um médico antes de que a gente tenha alguma doença especial. E o ginecologista tem esse papel. E a gente falando sobre essa questão de mulheres e homens, né? A gente também vê uma resistência mais dos homens a procurarem o tratamento, Sim. né, de prevenção. Sim. Homem é muito aquela ideia de quem procura acha. Sim. A mulher já não, né? Sim, ela aceita melhor. Aceita melhor, a gente compreende o papel de estar ali se cuidando, né? E o ginecologista tem esse papel de cuidar dela como um todo, não só de cuidar de uma doença, cuidar de toda essa parte que acomete a mulher, né? E aí, pensando nessa questão de prevenção, hoje eu acho que se tem uma ideia maior sobre qualidade de vida, né? Sim. Então, quando a gente pensa na longevidade, eu quero viver muito, mas eu quero viver bem, Sim. né? Então, a prevenção de diversas doenças, diversas condições, acho que ficam diretamente relacionadas ao seu cuidado Sim. de prevenir. Excelente. Então, ir ao atendimento de saúde, né, buscar conhecimento, é melhor que se tem alguma coisa, Sim. a gente consiga descobrir antes. Exatamente. Alguns tipos de cânceres, por exemplo, como o câncer de colo do útero, a gente consegue prevenir mesmo, porque se a gente faz o exame citológico anual, a gente tem uma chance grande de pegar a doença antes dela desenvolver o câncer de colo. Então, por exemplo, hoje, o que a gente tem de muito interessante é a vacinação do HPV, por exemplo. Então, se a gente pega uma menina ali entre os 9 e 14 anos e aplica a vacina do HPV, a gente já reduz muito o risco dela ter câncer de colo. Se a gente não conseguiu nessa faixa etária de 9 às 14, inclusive é gratuito no sistema público de saúde, a gente vai orientando essa mulher que ela pode utilizar essa vacinação dos 14 até os 45 anos e, a partir dali, fazer os seus exames citológicos preventivos anuais. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado para prevenir o câncer de colo. Mas não é só o câncer de colo, a gente tem como detectar precocemente o câncer de mama, a gente tem como detectar precocemente uma hipertensão, obesidade, isso tudo o ginecologista também pode fazer. E quando a gente pensa que a tecnologia veio a nosso favor, né? Sim. Não adianta ter a tecnologia e você não ir fazer o atendimento, porque senão também não adianta nada diagnóstico precoce. Antigamente Sim. o câncer de mama, né, era algo que não se tinha tanto prognóstico positivo de tratamentos, mas hoje a gente consegue fazer a detecção precoce. Sim.
se a gente tiver acesso aos meios, acesso à mamografia, acesso aos exames de imagem, a gente tem uma taxa de detecção precoce do câncer de mama muito alta, e com isso a gente tem uma taxa de cura muito alta. Então, realmente, a cura do câncer de mama hoje está muito associada à prevenção. A gente procurar e fazer os exames rotineiramente. E quando eu penso nessa relação de prevenção, né? Então, eu trabalho muito com a questão de prevenção, porque os meus pacientes, eles vão para uma doença que, quando não diagnosticado, né, inicialmente, é uma doença crônica, que não tem cura. Sim. Então, a gente quer prevenir, né? Então, o melhor de tudo é prevenir. Só que é uma doença também que precisa de exames feitos pelo especialista. Sim. Porque o sinal clínico, ele não é tão visível para o paciente. Sim. Então, quando a gente faz a questão do exame Papa Nicolau, assim, não tem como a mulher fazer uma avaliação. Eu acho, vou esperar algum sintoma aparecer para que eu procure o especialista, né? Exatamente. E existe muito, equivocadamente, uma relação do corrimento com o câncer de colo. Então, às vezes, a paciente vai ao ginecologista para avaliar o corrimento, mas, na verdade, a gente também avalia o corrimento, mas a gente previne o câncer de colo. Então, se ela não tiver corrimento, ela precisa também ir ao ginecologista, ela também precisa ser avaliada clinicamente, não só quando ela tem realmente alguma queixa, né? Às vezes as pacientes sentem dor na mama e decidem ir ao ginecologista por conta da dor na mama. E eu falo, olha, independente da dor na mama, a gente tem que vir ao ginecologista para avaliar a mama, para ver se tem alguma nodulação, algum nódulo, alguma calcificação na mamografia. Então, às vezes, o sintoma serve de alerta para que ela procure, mas muitas vezes, sem sintoma, eu também preciso procurar. Né? Um dos sintomas, sinais que facilmente o nosso paciente no consultório odontológico consegue observar, além do sangramento, né, é a questão de mobilidade dos dentes. Quando chega no estágio que o dente está com mobilidade, quer dizer que já perdeu toda a estrutura óssea de suporte do dente. Aí chega num momento que eu não tenho mais o que fazer, né? Então, assim, existe tecnologia, existe terapias, mas eu preciso que chegue no momento ideal para tratamento, né? Então, e por ser uma doença silenciosa, que ela só vai dar esses sinais de mobilidade quando está em um estágio muito avançado, ela não tem dor, não tem nenhum outro sinal clínico que a leve por incômodo, né? Aí ao atendimento odontológico. Então, esse é o nosso grande problema, falar que não, você precisa ir mesmo sem sinais. É verdade. E você já notou, Gisele, que tem muita relação com a família, com a educação, que aquela criança começa a ter desde quando é jovem? Então, eu vejo assim, hoje eu já atendo as filhas das pacientes que eu fiz o parto. E eu penso, puxa, que bacana. Porque a gente nota que isso vai levando de geração para geração. Então, eu imagino que a geração que veio antes da gente teve mais dificuldade de compreender essa função da prevenção. E aí, eles tinham mais casos de câncer de colo em estágios mais avançados, mas que a nossa geração já vai passar para as nossas filhas a importância de estarem prevenindo. E é isso que a gente espera, que a educação venha desde lá da fase das crianças e que se permaneça até muito tempo, com isso aumentando a nossa taxa de detecção precoce, ou aumentando a nossa qualidade de vida. Para você, elas têm que chegar com que idade para periodontia? Para pério, a gente tem a doença, ela, para a grande maioria das pessoas, ela começa numa faixa etária de 40 a 45 anos. Porém, tem a doença que ela pode ser também mais agressiva. Entendi. Então, mais severa, essa doença, ela acomete mais ou menos 10 a 15% da população. É um número ainda significativo. Sim. E aí, isso começa com 20 anos. Sim. Então, aos 20 anos, realmente é um paciente já. Então, entrando nessa fase adulta, é o momento ideal para a gente fazer o primeiro exame de avaliação como especialista, né? Mas o paciente mais jovem acaba tendo um acompanhamento com o odontopediatra. Pronto. E aí o seu caso é exatamente com o seu, exatamente. Elas vão começar com o pediatra, e aí quando elas entrarem na fase da puberdade, isso é bastante... pode ser das duas formas, ela pode continuar com o pediatra até a fase que ela vai menstruar, e aí ela inicia com o ginecologista. Agora, se ela tiver também um atraso nesse desenvolvimento infanto-puberal, ou ela tiver alguma dúvida relacionada a esse início da puberdade, ela já pode procurar o ginecologista, ou depois, quando ela menstrua, aí é ideal sim que a mulher leve, né, que a mãe leve as suas filhas, para que a gente tire muitas dúvidas, porque muito elas vão
conhecendo entre as amigas, Aham. e depois elas chegam pra gente cheia de dúvidas. Então, nesse momento delas, ali nessa fase inicial da puberdade, a gente vai conversar sobre a vacina do HPV, a gente vai conversar sobre atividade sexual, sobre a importância do uso do preservativo, a importância da contracepção para evitar uma gravidez na adolescência, que leva aí uma série de intercorrências para ela, maiores riscos para ela. Depois ela vai continuar indo ao ginecologista. A partir desse momento a gente vai conversando sobre os exames anuais que ela vai realizar. Aí ela vai engravidar, em alguns casos, outros não, mas naqueles casos que ela vai engravidar a gente vai fazer o pré-natal. E depois vem uma outra etapa da vida da mulher, que é a perimenopausa e a menopausa. E o ginecologista vai acompanhando ela em todos esses períodos. Todas essas partes. E tem alguma frequência de rotina? Olha, o Ministério da Saúde hoje recomenda que a coleta da citologia seja feita anual, por pelo menos 2 anos seguidos, e se ela estiver normal, se estiver adequado, eu posso repetir só a cada 3 anos. Só que não existe só o exame Papa Nicolau para a gente realizar, então a gente acaba indicando que as pessoas procurem anualmente o ginecologista para ser avaliado. Eu falo ginecologista, mas a gente sabe que o Brasil é enorme, né? E falando em Brasil, muitas vezes essa prevenção, essa avaliação, por exemplo, o Papa Nicolau, não vai ser feita exatamente pelo ginecologista, muitas vezes pelo médico da família. Então eu falo que é importante ela lembrar das vacinas e da prevenção, independente do especialista que ela vai procurar. Isso é, não é? Exatamente, é importante ter essa informação de Porque acesso, se eu tenho acesso, né, ao médico da família, à minha UBS, vamos fazer a Papa Nicolau na UBS. É também muito bem feito, né? Eu só tenho que ter essa ideia de que eu preciso me cuidar e me prevenir de alguma forma. E o melhor lugar para a gente conseguir ter as informações corretas, tudo que você explicou, assim, a primeira consulta é a consulta, né? Sim, são muitas dúvidas que elas têm. E desde as menores, doutora, já tá normal o meu crescimento dos pelos, tá normal o tamanho do meu seio, tá normal o meu pequeno lábio, como é que vai ser minha primeira relação sexual, como é que vai ser a gravidez. Isso tudo o ginecologista às vezes tem uma forma mais adequada de abordar, ou tem mais experiência nessa abordagem do que a mãe, né? Mas a gente mesmo assim sempre orienta que elas conversem com as mães e as mães conversem com as suas filhas, né? Porque às vezes tudo a gente não vai conseguir falar nessa consulta. Mas muitas vezes a gente, como mãe, a gente também não tem tantas informações, como a gente vai falar assim, é de uma geração para outra, né? Então, a minha mãe que não conversou comigo, e aí eu fui, né, aprendendo mais sobre os assuntos, sobre as experiências que tive, e aí tecnicamente é melhor que eu tenha uma informação vinda de um profissional que vai saber passar as informações de forma adequada, né? Então, eu falo que hoje a gente tem muito acesso à internet, né? E esse acesso à internet é muito bom, mas por outro lado tem muitas coisas ruins, porque às vezes quando a gente vai procurar uma informação na internet, ela vem com um viés muito grande de coisas ruins, eu falo. Então, quando a gente entra na internet, muitas vezes vem falando coisas péssimas a respeito de várias doenças que são mais tranquilas de serem manejadas. Então, realmente, o ideal, se você tem alguma dúvida associada a uma doença, é procurar um especialista. Até mesmo sobre a vacinação, né? Sim. A vacina, eu acho que quando ela foi colocada no primeiro momento, teve uma grande resistência das mães, levam ou não levam. Sim, então, será que eu, aplicando a vacina de HPV, vou estar estimulando a minha filha a iniciar a vida sexual? E não, a gente já tem vários estudos mundiais, inclusive, que não tem uma associação da vacinação do HPV com o início da vida sexual. O início da vida sexual tem uma gama, né, de motivos, uma gama de ligações relacionadas a isso do que a vacina do HPV. E é sobre essas informações, a gente estava conversando antes sobre coisas que são do nosso dia a dia, a gente acha que a outra pessoa vai entender, compreender corretamente, né? Mas não, são coisas que realmente, mesmo sendo parte da vida da mulher, da rotina dela, se ninguém nunca explicou detalhadamente, a gente também não tem tanto conhecimento. Eu tô com uma paciente no consultório que ela é recém-casada e tal, e chegou em Brasília, então começou a ter um encaminhamento para alguns profissionais aqui em Brasília, ainda precisa conhecer alguns profissionais. A gente estava conversando sobre isso, na indicação e tal, e ela estava falando assim, eu preciso me conhecer.
Sim. Então, a médica estava me explicando sobre o período fértil, como que eu ciclo avalio menstrual, exatamente. E muitas mulheres não sabem. A gente imagina, não, tá, é muito fácil, é muito para quem fala daquilo todo dia, né? Mas não é. A gente, por exemplo, chega uma fase da vida da mulher, muitas delas que têm vontade de engravidar. E aí a gente imagina, ela já sabe como faz. Mas não, às vezes uma orientação simples de explicar qual é o período fértil, como que você deve iniciar a sua vida, as relações sexuais nesse momento do período fértil, já ajuda ela a engravidar. Às vezes ela passou um tempão ali sem conseguir, você dá uma dica sobre como é o ciclo menstrual e ela consegue engravidar. Então é importante sim elas estarem sempre se conhecendo e quando tiverem dúvida ou quando quiserem mais informações, procurar uma assistência. Eu lembrando sempre assim, dessa questão de gestação, né, ter informação, eu lembro muito na minha época mais jovem, que eu assisti o programa do Serginho Grossman, né, Altas Horas hoje em dia, e ele sempre chamava a sexóloga para o quadro, a Laura Miller, e ele fazia sempre uma grande pergunta para fazer o link, né, da chamada do quadro, que era perguntando para a plateia se eles conheciam alguma jovem que teve uma gestação não programada. Aí sempre tinha alguém que levantava a mão, sim, uma amiga, tal. E ele fazia essa relação de podia não ser uma gestação, mas uma infecção de uma doença sexualmente transmissível, né? Isso assim, é um indicador muito ruim que o Brasil ainda tem. São 2 indicadores nessa fala dele. Primeiro, da gravidez na adolescência. A gente, infelizmente, tem uma taxa alta de gestantes de 10 a 19 anos. E isso aumenta muito os riscos de parto prematuro, de baixo peso ao nascer, altera muito a vida social e econômica dessa família e dessa mulher, né? E além disso tudo, a gente ainda tem as infecções, que são as infecções sexualmente transmissíveis, que tem uma faixa etária, eu falo muito isso, é a faixa etária da adolescência, que não conheceu como a gente conheceu o HIV, da forma que a gente conheceu. Então a gente conheceu o falecimento do Cazuza, do Renato Russo, e a gente tinha medo do HPV. E agora as pessoas sabem que com HPV a gente tem medicações que fazem a pessoa com HIV viver muito bem, acabou-se o medo. E aí elas começaram, as adolescentes, a não mais utilizar a camisinha feminina ou masculina. E aí estão voltando doenças, infecções sexualmente transmissíveis que a gente já não tinha. Então a gente está tendo maior taxa de sífilis, a gente está tendo altas taxas de clamídia, gonococo, que a longo prazo podem causar infertilidade. A gente tem casos de HIV entre adolescentes, a gente tem casos de HIV entre pacientes mais adultas também. Então a gente tem que tomar cuidado não só com a gravidez na adolescência e a contracepção. A gente hoje tem milhões de métodos, milhões de formas de prevenir a gravidez, mas a gente tem que tomar cuidado também com as infecções sexualmente transmissíveis, né? Eu falei da vacina do HPV, mas é uma infecção sexualmente transmissível. A gente tem várias outras que a gente só previne aí com o uso do preservativo. E a gente nota hoje, tem estudos que mostram que os adolescentes estão usando menos preservativos do que usavam antes. Então a gente tem que fazer também esse alerta. E eu vou sempre ter um caso no consultório. Eu sou tem um caso no meu consultório. Que essa semana eu estava com uma paciente que ela está em um nível de estresse alto, de mudança de país, né? Então está se organizando, fazendo alguns procedimentos antes de viajar. E aí na consulta de um pós-operatório ela voltou e estava com um herpes. E a herpes na gengiva todinha, sabe? De ponta a ponta. Só que como ela tinha feito um procedimento odontológico, ela achou que aquilo era um machucado do procedimento. Então, assim, ela passou ali aqueles 3 dias iniciais com herpes, podendo fazer a transmissão, né, dentro de casa com o marido e tal, porque ela não tinha conhecimento ali do que era. Então, eu falei, não, isso aqui eu tenho herpes? Eu falei, não tá, isso aqui é herpes, né? Então a gente tem uma ideia de que herpes é só herpes labial, né? Então fica muito acostumado, que é o que você está vendo, né? As pessoas e tal, então é o comum, mas a herpes pode ser no palato, né? No céu da boca, pode ser na gengiva, pode ser só um pedacinho pequeno, uma região. Então, isso é muito corriqueiro, chegar no consultório, no palato, acham sempre que comeu alguma coisa quente e machucou. Tem muito essa relação. Aí eu falo, não, a gente vai poder fazer o atendimento hoje, né? Explico que a questão da lesão ali nesse momento ativo, a gente não pode fazer o aerossol, né? Para disseminar ali contaminação do ambiente. Então a gente não vai poder fazer o atendimento, mas eu não estou com herpes. E no meu caso a mesma coisa, elas pensam que herpes genital é uma foliculite, é uma inflamação do pelo.
E aí muitas passam pelo herpes genital sem ter conhecimento e vão transmitindo, né? Exatamente, é isso, assim, porque não é nem pela intenção, né? A pessoa também não sabe o que tem. E aí acaba transmitindo ali. Sim. As lesões primárias, elas são mais difíceis, né? Porque muitas delas causam febre, um mal-estar geral. Mas as lesões secundárias, depois daquela a prima infecção, as outras já têm lesões menores, mais localizadas. É isso o caso da sífilis, por exemplo. A sífilis, a lesão primária, a sífilis primária, é uma lesão que pode ser confundida com herpes, pode ser confundida com uma lesão, um machucado no pelo, mas era um caso de sífilis primária e ela não tratou. Aí tá transmitindo a lesão, tá transmitindo a doença, e depois ela começa com a sífilis secundária, sífilis terciária, a transmissão da sífilis para o bebê, com o risco de o bebê ter neurosífilis. Então a gente precisa mesmo alertar a população sobre as doenças, as infecções sexualmente transmissíveis e a importância do uso da camisinha, né? A importância da prevenção sempre, na Sim. prevenção indo ao profissional, né? Sim. Porque é exatamente isso. Você não tem obrigação de saber que aquela lesão, que tipo de lesão é essa? Deixa eu fazer um diagnóstico aqui. Não vai fazer. Não então deixa para o responsável realmente essa função, né? E a outra forma é usar a tecnologia, usar o que a gente tem de ferramentas disponível, né? Acreditar. Para o jovem é muito acreditar na experiência dos mais velhos, né? Exatamente. Acredita, gente, vai, confia, que precisa usar. Precisa usar. E ser firme, eu falo, porque as mulheres têm isso de, não, mas ele não quis usar, ele não estava com a camisinha no momento, mas ele falou que não era legal, mas a prevenção é dela, o cuidado é dela. E aí ela tem que ser firme e dizer, não, se você não tem ou se você não quer, a gente não vai ter relação, porque precisa utilizar. A gente tem a camisinha feminina, mas ela não pegou muito. Ela tem um formato que as pessoas às vezes acham que não é inadequado, mas eu falo que é porque ninguém nunca testou, ela não é de tudo ruim. Então vale mais a pena você usar a camisinha feminina para se prevenir do que você realmente ter relação e dizer, não, deixa, não vai acontecer dessa vez. Não vai ser comigo, ele não tem nada. E você não sabe, na verdade. Que a gente olha por fora e fala assim, tá tudo bem. Tá tudo bem, não. E é vice-versa. Eu tô falando aqui porque a gente tá defendendo as mulheres. Mas a mesma coisa o homem. Pra ele também é importante se prevenir, né? Porque pra ele, olha uma coisa que é interessante. Os últimos estudos têm mostrado o aumento do câncer de pênis, com maior número de amputação de pênis por HPV. É uma prevenção que a gente consegue com a camisinha, né? Mas as pessoas têm diminuído muito esse uso. E isso vem a gravidez indesejada, e aí vem todas as outros problemas de uma gravidez indesejada também. Quando a gente brinca muito, né, que tem uma paciente também, semana passada foi mesmo, semana passada, ela falou assim, nossa, mas se eu tivesse solteira, eu iria pedir para cada ficante, né, na época, pessoa da idade falou ficante, vir primeiro fazer uma consulta com você. Nossa, sua consulta é tão completa, né? Tão detalhada, porque a gente encontra as pessoas na rua e a gente não sabe. Mas é exatamente isso. Não tem como você fazer um diagnóstico, né? Olha, tem cara de saudável, tem cara de doente. Não tem. Não tem. Então, realmente, é preciso você saber, ter a responsabilidade de cuidar da sua saúde e ter a responsabilidade de não fazer a transmissão para outras pessoas, né? Sim. E a gente está falando de uma fase da vida, mas olha como é importante o pré-natal para gestantes, né? E a gente vê hoje, infelizmente, gestantes, principalmente de mais baixa renda, que passam pelo pré-natal sem fazer um exame. É tão importante esses exames durante a gestação. O seu exame, né, odontológico, que a gente estava conversando aqui antes de começar, o meu exame para avaliar infecções, as doenças que acometem a gravidez, e muitas delas passam pelo pré-natal sem ter uma avaliação. Essa questão do pré-natal é um ponto bem importante, sim. Então, dentro dessa conversa aí do Serginho Grosman de falar da gestação e da infecção, né? Então, assim, da gestação especificamente, eu já passei por 2 gestações, sei a bateria de exames que a gente tem que fazer, né? A frequência. E mesmo assim ainda gera muitas dúvidas pra gente. Será que está acontecendo alguma coisa certo? Não só com o bebê, né? Mas com a saúde da mulher. Então, pensando mais na saúde da mulher mesmo, me parece muitas vezes que o tema mais comentado é sobre diabetes gestacional, né? Assim, que as pessoas se preocupam mais. A conversa de corredor. Então, entre as amigas, né? Eu falo assim, nossa, fulana
teve diabetes gestacional, tem que tomar cuidado com a alimentação. Sim. Então tem a diabetes gestacional, o pré-eclâmpsia e a questão de infecção, que é o terror, né? Sim. Infecção Sim. é um grande risco também. Então ali, dentre aquela lista de pacientes de alto risco na gestação, esses 3, para mim, o que eu escutei muito, Sim, né? é verdade. É verdade isso? Realmente, são umas doenças mais prevalentes, assim, e muitos dos exames que a gente realiza no pré-natal é para avaliar essas doenças. Então, é claro que tem várias outras, né? E aí a gente tem anemia na gestação, a gente tem alterações de tireoide mais comuns na gestação, infecções urinárias na gestação, infecções associadas a outras amidalite, porque a gente tem uma queda de imunidade na gravidez, que aumenta muito o risco de ter infecções de várias doenças, e entre elas infecções que causam malformação fetal, toxoplasmose, rubéola, citomegalovírus, sífilis, que aí pode causar alguma alteração no bebê quando nasce. Então a gente tem que fazer todas essas pesquisas. O diabetes realmente tem aumentado muito a incidência de diabetes, a prevalência de diabetes entre as grávidas. A gente não sabe se é porque a gente mudou um pouco a forma de avaliar diabetes, porque agora a gente faz o exame rotineiramente, é para ser feito de 24 a 28 semanas, o teste de tolerância à glicose oral, e reduzir um pouquinho a taxa, o limite mínimo desse teste. Por isso, a gente aumentou nosso diagnóstico, mas também se acredita muito que é pelos hábitos de vida atuais, né? Então, a gente sabe que as mulheres hoje têm um hábito de vida que inclui trabalho, cuidar da casa, cuidar de tudo, e acaba não tendo tempo para exercício físico, ou algumas pessoas têm medo de fazer exercício físico na gravidez, e tem uma ideia de que a gente pode se alimentar de qualquer forma, porque a gente está comendo por 2. E na verdade não, a gente tem que ter uma dieta balanceada, tem que ter uma dieta com proteínas, a gente tem que ter uma dieta com frutas, com legumes, não só com carboidratos e com menos açúcar. E o paladar da gestante muda, né? Então muitas que não comiam doce começam a se alimentar muito de forma inadequada na gravidez. Então, com isso, a gente acredita que está tendo realmente um aumento dessa incidência. O que a gente pode fazer para prevenir? A primeira coisa, e a mais importante, é hábitos de vida, né? Incluir o exercício físico na nossa vida como uma medicação, eu falo, que não é porque a gente, não gosta, não pode não gostar, a gente tem que aprender que isso faz parte da vida. O exercício físico, a alimentação saudável, fazer uma dieta balanceada, incluir frutas, verduras, carne, proteínas na sua alimentação, né? Não é proibido o carboidrato, na gravidez nada é proibido, eu falo, é que a gente tem que ter o balanço, né? A gente vai numa festa, não pode comer um brigadeiro? Pode, mas a gente não vai comer todo doce e não comer outra coisa. Então a gente tem que balancear a dieta, né? E a mesma coisa a hipertensão. A hipertensão hoje também está tendo uma associação grande com ou história familiar, claro, ou com obesidade. A gente tem tido cada vez mais casos de obesidade entre as mulheres e com isso a gente aumentando também todas essas doenças crônicas. Um pré-natal adequado consegue visualizar precocemente essas doenças, consegue trabalhar essa questão nutricional, essa questão dos exercícios, essa questão da prevenção. Alguns medicamentos já existem para diminuir o risco de pré-eclâmpsia, como aspirina, ali a partir de 12 semanas naqueles quadros que tem maior risco, e o acompanhamento dela até o parto. Eu falo que antes, as nossas avós, a gente era muito comum falar isso, ela teve 17 gravidezes e perdeu 3. Não é? Hoje, a gente não imagina como perder 3, não é? A gente tem 1, 2, a gente tem uma taxa de natalidade. Aqui no DF, por exemplo, a nossa taxa de natalidade é 1,7, 1,4 em alguns locais. Então é baixa, é 1,4 filhos por casal. Então a gente tem uma taxa de natalidade baixa, mas ainda tem locais por aí que a gente tem uma taxa bem alta e com menos cuidado. Para aqui, para Brasília, a gente não imagina perder esses filhos. Então, para isso, a gente precisa realmente tomar todo esse cuidado. E com essa série de podcasts aqui, da gente fazendo essa conversa com vários profissionais da área de saúde, é muito bom, porque a gente consegue confirmar, pela visão de cada especialidade, o papel que a gente tem na área de saúde, que é cuidar do indivíduo. Sim.